Boa tarde. É, data de hoje, 13 de agosto de 2020. Nós vamos começar a aula falando sobre área e volume do cilindro e volume do prisma. Então, vamos preparar aqui. Bom, nós temos aí é, o volume do prisma, né? O volume do prisma é a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume de qualquer prisma vai ser a área da base vezes a altura. Volume do prisma é dado pela letra V, A de B é a área da base, H é a altura do prisma, né? Bom, volume do paralelepípedo, retângulo ou bloco retangular. Nós sabemos que nós temos dois tipos de prisma especiais. Um deles é o paralelepípedo e o outro é o cubo, né? O paralelepípedo também pode ser chamado como bloco retangular, certo? Nós temos aí o bloco retangular, que é um poliedro formado por 6 faces retangulares. Ele fica determinado por 3 medidas, né? A comprimento, a largura e a sua altura. São as 3 dimensões, né? Indicaremos o volume desse bloco retangular, por ver, como a área da base seria o quê? Como aqui é um retângulo, então a área base vezes a altura, né? Então aqui eu vou ter A vezes B. Só que é a área da base vezes a altura que é C. Então você não precisa gravar a área da base vezes a altura aqui no paralelepípedo, é só pegar as dimensões e multiplicar entre eles, né? Então, aqui é A, aqui é B, aqui é C, você multiplica A vezes B vezes C, você vai achar o volume do prisma, ok? Bom, é, o cubo, como eu falei para você, é um caso especial, né? Tanto o paralelepípedo quanto o cubo são casos especiais. O cubo, a base e a altura tem o mesmo valor, né? A aresta da base, né? As arestas da base também são as arestas laterais. Logo, para achar o volume é só multiplicar as 3 dimensões. A vezes A vezes A, ou seja, o volume é A ao cubo, é aresta ao cubo, tá? Observação, né? Isso aqui é muito importante. As unidades mais usadas para expressar capacidade são as seguintes: metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetro cúbico, né? Onde respeitam as seguintes relações: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Ou 1 ml. Okay? Então, isso aqui é muito importante. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então, quando for falar em capacidade, a gente já sabe que a unidade de medida da capacidade é litro e seus submúltiplos e seus múltiplos, né? Quais são os múltiplos e submúltiplos da capacidade? Múltiplos é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. Os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro, tá? Agora, quando você fala em volume, com as 3 dimensões, você fala em metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, é, é, hectômetro cúbico, é, é, deca, é, decâmetro cúbico e quilômetro cúbico. Depende da unidade de medida que está, a unidade de comprimento que está relacionado
a figura, né? Ou tanto do paralelepípedo, do cubo ou de de qualquer figura espacial. Exercício, né? Aqui na verdade é exemplo, né? Dado um cubo cuja aresta, né, com aresta valendo 7 centímetros. Qual o volume? Qual é o seu volume? Eu sei que a aresta, né, é o valor de A. Então, o volume é igual a A elevado a 3. Então, é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 27. 49. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343 centímetros cúbicos. Né? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetros cúbicos. Né? Então, o volume vai ser 343 centímetros cúbicos. Um paralelepípedo em que a largura da base imersa 10 metros, o comprimento da base 5 metros e a altura do paralelepípedo imersa 8 metros. Calcule o volume. Então é só pegar as dimensões e multiplicar. 10 vezes 5 vezes 8. Toma cuidado com a unidade de medida, né? A unidade de comprimento aqui é o metro, metro, metro. Então, se tiver o mesmo, é só multiplicar direto. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 8, 400. Né? Você coloca metro cúbico e metro vezes metro vezes metro. Bom, agora, calcule o volume do prisma reto indicado na figura abaixo, cuja base é um triângulo retângulo. Ó, lembrando, né? Vamos voltar aqui. Qual é o volume do prisma? O volume do prisma, você precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então, primeiro, esse prisma aqui é um prisma de base triangular. E ele fala que o triângulo aqui é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, né? Equilátero, não, é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Então, a medida aqui, ó, vale 20, aqui 15, aqui 25. E a altura, a aresta da base vale 20, 15 e 25. E a altura vale 12, né? Então, primeiro, vamos calcular a base, a área da base do triângulo, né? A base é um triângulo, então vamos calcular a área desse triângulo. Bom, os catetos 15, 20, né? Uma vai ser a altura e a outra vai ser a base. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se eu tenho esse triângulo aqui, a altura desse triângulo e a base vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui eu vou ter esse cateto e esse cateto aqui, ele vai ser, um vai ser a altura do triângulo e outro vai ser a base do triângulo. Então, 15 vezes 20, né? Dividido por 2, 15 vezes 20 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150. Então, eu já achei a área da base. Bom, para achar o volume é a área da base vezes a altura. Então, eu vou pegar 150 e vou multiplicar pela altura desse prisma. A altura do prisma vale 12 centímetros. Então, 150 vezes 12 dá o quê? 1.800. Aí é 1.800 centímetros cúbicos. Beleza? Quarta questão. Queremos encher a caixa de areia, indicada na figura abaixo, à esquerda. Calcule o volume dessa caixa. Então, ele quer encher a caixa de areia. Então, a gente sabe que para você encontrar o volume, o volume é o cálculo interno do prisma. E quanto cabe ali dentro desse prisma. Aí eu coloquei aqui a figura, né? Fizemos o desenho da figura, né? Realidade, modelo matemático. Então nós temos aqui uma caixa, né? Com a base dela é um hexágono. Então esse hexágono é um hexágono regular, ou seja, os lados são iguais, média a mesma coisa, são congruentes.
e a altura desse prisma vale 36, 35. Se ele quer saber o volume, você precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então, qual é o cálculo da área da base? A área da base de um hexágono, né, é, lembrando que o hexágono eu divido ele em 6 triângulos equiláteros. Aqui é a aresta da base, né? Então, aqui vem de 10 centímetros. Bom, aí o que você vai ter que usar? Você vai ter que usar aquela fórmula que a gente aprendeu. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo de um triângulo equilátero. Então, vai ficar o quê? 6, né? Porque são 6 triângulos equiláteros, vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado vai dar 100. 100, simplifico aqui por 4, né? 100 dividido por 4 dá 25. 6 vezes 25 dá 150 raiz de 3. Então, isso aqui é a área da base. Bom, o volume do prisma é dado por área da base vezes altura. A área da base é 150 raiz de 3. Nós sabemos, e a altura é 35, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, o volume vai ser 150 raiz de 3 vezes 35. 150 vezes 35 vai dar 5.250 raiz de 3. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o valor aproximado do raiz de 3. O valor aproximado do raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, você substitui o raiz de 3 por 1,7 e aí você multiplica 5.250 vezes 1,7, vai dar 9.090 centímetros cúbicos aproximadamente. Bom, mas aí ele quer saber qual é o volume dessa caixa. Encher de areia. Então, quantos litros cabem aí dentro dessa caixa? Nós sabemos o quê? Que a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros, né? 1 metro cúbico. Bom, se eu transformar esse centímetro cúbico em metro cúbico, eu vou achar o valor que eu quero, certo? Então, achando o valor que eu quero, eu vou achar em litro. Logo, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 9 litros, tá? Um valor aproximado de 9 litros, ok? Ia ficar, a vírgula ia vir para cá, né? Então, ia ficar 9.009. 9,09 eu aproximei para 9 litros, tá? É isso. Então, o volume do prisma, a fórmula é a área da base vezes a altura. Então, no exercício que pede a área e o volume, geralmente você já vai saber, quando você faz o cálculo da área, automaticamente você já consegue descobrir o volume, porque o volume é a área da base vezes a altura. Beleza? Bom, agora nós vamos ver a área e volume do cilindro. Bom, a área e volume do cilindro, nós vamos ter aí o cilindro, né? É uma figura que tem essa composição. Depois eu vou mostrar para vocês, né, como é que é o cilindro. Eu tenho vários aqui para mostrar. Bom, o cilindro é um corpo redondo, né, que a gente já explicou, eu expliquei isso no começo do ano, no começo da geometria espacial. É um corpo redondo, onde a gente pode calcular a área e o volume desse cilindro. Por que que a gente faz a comparação da área do volume do prisma para a área e volume do cilindro? Porque ele é bem parecido, as fórmulas são bem parecidas, né? Então, nós temos aqui, primeiro vamos ver os componentes do cilindro.
nós temos o raio do cilindro, que é a distância do centro até a extremidade, né? Do centro até a extremidade, é o raio do círculo. A base é plana, contém diretrizes e, no caso, o cilindro são duas bases, uma superior e uma inferior, igual o prisma, né? Nós temos duas bases, uma superior e uma inferior. Geratriz. Geratriz é o movimento que o cilindro faz, tá? É essa parte externa do cilindro, é a geratriz. A altura é a parte interna do cilindro, é aonde ele tem, vai do centro até a sua base, formando sempre o ângulo de 90 graus. Como a gente está falando de um cilindro reto, então a altura vai ser igual a geratriz. Agora, se fosse um cilindro oblíquo, ou seja, um cilindro que fosse inclinado, e aí, então a altura vai ser diferente da geratriz, tá? Depois eu vou me explicar melhor o que é essa geratriz. Em um cilindro, consideramos as seguintes áreas. Então, nós temos aí a área lateral, né? Aí nós temos o desenho aqui, a planificação do cilindro. O cilindro é essa figura. A planificação do cilindro é o seguinte: eu tenho dois círculos e tenho um retângulo, né? Eu pego o cilindro e corto ele, esse cilindro, abro e faço a planificação dele. Então, fazendo a planificação, é fácil de você descobrir como é que é o cálculo da área. Então, tem que descobrir a área do círculo, que são dois círculos, e a área do retângulo. Só que esse retângulo é um retângulo especial, porque o retângulo ele envolve essa circunferência aqui, ó, né? Ó, ele envolve a circunferência. Então, se ele envolve a circunferência, esse lado aqui do retângulo, né, que envolve a circunferência, ele é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ele é dado em 2πr. Então, a aresta lateral, né, nesse caso aqui, é o comprimento da circunferência. Deixa eu escrever aqui. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Então, esse comprimento da circunferência vai ser o que vai estar aqui, tá? É o que vai estar aqui, representado aqui. Então, aqui vai ser 2πr e aqui continua sendo a altura, certo? É, então, a medida aqui, ó,
Eu não estou conseguindo colocar essa 2πr aqui, mas você já sabe que aqui é 2πr, tá? Bom, então essa medida aqui é 2πr e aqui é h, certo? Para achar a área lateral é o quê? É a área do retângulo. Então nós temos aqui. Assim, a área lateral do cilindro reto, cuja altura h e cujos os raios dos cilindros das bases são R e, é um retângulo de dimensões 2πr vezes EH, então a área lateral vai ser a área lateral vai ser 2πr vezes H. 2πr vezes H, porque aqui é um retângulo, base vezes altura. A base aqui, na verdade, é o quê? 2πr vezes a altura, que é H. Ok? Agora, para você calcular a área da base, né, são duas bases, certo? Para calcular a base aqui é um círculo. Então, o que, que você vai fazer? É só a área do círculo. Qual é a área do círculo? É πr ao quadrado. Esse é o valor da área do círculo, tá? Πr ao quadrado é a área da base. A área total, então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que juntar essa área lateral, né? 2πrh, somar com duas vezes πr ao quadrado. Por que duas vezes πr ao quadrado? Porque eu tenho duas bases. Então, a área total vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. Exatamente igual a do prisma, né? Que a do prisma, a área vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. A área lateral é 2πrh, né? E a área da base é 2πr ao quadrado. Porque esse 2 aqui, porque são duas bases. Porque uma base é πr ao quadrado, certo? Bom, o que, que você vai fazer aqui? Você vai colocar em evidência. Quem você vai colocar em evidência? 2πr, porque 2πr aparece aqui e aqui. Bom, se você coloca 2πr em evidência, o que, que vai aparecer ali? Vai aparecer H, mais um R que sobrou aqui. Então, a área total vai ser 2πr vezes H mais R. 2πr, H mais R. Essa daqui vai ser a área total. Então, professora, eu não preciso achar a área lateral, a área da base para achar a área total. Não. Se você tiver o valor da altura, tiver o valor do raio, fechou. Você já pode aplicar a fórmula direto, 2πr, H mais R, tá? Essa é a área total. É diferente do prisma, porque no prisma você vai ter que achar a área da base e achar a área lateral, porque a base do prisma nem sempre são iguais, né? A base pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono. Aqui não, aqui a base sempre vai ser um círculo. Então, se a base vai ser sempre um círculo, a área total você pode fazer direto. Não precisa achar a área da base nem a área lateral. Você já faz nessa fórmula direto. Bom, volume do cilindro, a mesma representação do volume do prisma. É a área da base vezes a altura. Então, eles são bem parecidos, né? O prisma e o cilindro, sendo que o prisma ele é um polígono, né? Um poliedro, né? Na verdade, não é um polígono, é um poliedro. Por quê? Porque ele possui superfícies planas, né? Todas as superfícies são planas. Agora, o cilindro é um corpo redondo, né? Então, a diferença de uma para outra é essa. Mas a forma de fazer a área e o volume é a mesma, tá? Então, o volume do cilindro também funciona da mesma forma que o volume do prisma. Qual é o volume do prisma e do cilindro? A área da base vezes a altura. Então, quem é a área da base? A área da base é πr ao quadrado.
Aqui você não precisa calcular duas vezes a área da base, porque já aqui na fórmula já te diz que é só uma base, então é só essa base e multiplicar pela altura. Aí você pega a, o volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, e você vai multiplicar pela altura, que é h. Então, πr ao quadrado vezes h. Vou até aumentar isso aqui, vamos ver se dá para aumentar. Acho que não. Não. Aí nós vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver um exemplo. Uma lata, uma lata em formato cilindro equilátero. Quando ele fala cilindro equilátero, significa que o diâmetro da lata é igual à altura da lata. O que, que é isso? O diâmetro o diâmetro é duas vezes o valor do raio, né? Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo meio do círculo, e essa é uma reta, né? Que é uma corda que liga uma extremidade à outra, mas tem que passar pelo centro. Então, a corda é duas vezes o valor do raio. Para ser um cilindro equilátero, significa que esse diâmetro é igual à altura do cilindro, tá? Tem altura 10 centímetros. Se a altura vale 10 centímetros, o diâmetro também vai ser 10 centímetros, correto? Porque eles são iguais. Então, aqui de cara, o diâmetro é igual a 10 centímetros. 10 centímetros. Se o diâmetro é 10 centímetros, vai ser o raio vai ser 5 centímetros. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro, é do centro para a extremidade. O diâmetro é uma reta que liga as duas extremidades. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é o raio, né? Esse aqui, ó, é o diâmetro, tá? Esse aqui é o diâmetro. Então, o diâmetro é duas vezes o valor do raio, certo? Então, se o diâmetro é duas vezes o valor do raio, o raio, então, é a metade do diâmetro, que é 5. Lembre-se que a altura é 10 centímetros do cilindro equilátero, lados iguais. O valor do raio será a metade, ou seja, 5 centímetros. Assim, a altura equivale a duas vezes o raio, né? Bom, vamos lá, vamos resolver esse problema. Ele pede o quê? Ele pede para você calcular a área lateral e a área total. Lembra que a área total você não precisa descobrir quem a área da base, tá? Porque a área total é aquela fórmula que eu te indiquei. Mas, se você quiser achar por causa do volume, que ele também pede o volume, então você pode fazer isso. Então, a área lateral, nós já vimos ali que a área lateral é um retângulo, né? Então, a área lateral de um cilindro é um retângulo, né? Aí nós temos aqui o comprimento do retângulo é 2πr vezes a altura, h. Então, 2π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10. 5 vezes 10, 50, vezes 2, 100. Então, 100π é a área lateral, centímetros quadrados. Se você quiser substituir esse π por 3,14, também pode. Aí você vai achar isso em centímetros quadrados. Mas se não, pode deixar indicado, tá? Depende do enunciado da questão.
aí nessa questão eu deixei indicado, ok? Bom, para você achar a área total, você precisa achar a área lateral mais duas vezes a área da base. Não precisa, a gente já viu isso, né? Mas se você quiser achar a área da base, para facilitar na hora de encontrar o volume, pode ser também, tá? Então vamos ver aqui. A área total, como é que se acha a área total? 2πr H mais R. 2πr H mais R. Então, 2π, R vale 5, H vale 10 e R vale 5. 15 mais 5 10 mais 5, 15. 2 vezes 5, 10. 10π, 15. 15 vezes 10 vezes 15, 150. 150π centímetros quadrados. Então, a área total vai ser 150π centímetros quadrados. Ok? Volume. Volume é a área da base vezes a altura. A base é um círculo. A base, ele é um círculo. Se a base é um círculo, a área da base, né? A área da base vai ser quem? πr ao quadrado, que é a área do círculo, tá? Então, πr ao quadrado. O r vale 5, então 5 ao quadrado vai ser 25, vezes a altura que dá 10. 25 vezes 10 vai ser 250π centímetros quadrados. Então, a área lateral é 100π centímetros quadrados. A área total é 150π centímetros quadrados e o volume vai ser 250π centímetros cúbicos, tá? Nada de dificuldade aí. Eu acho que o cilindro é até mais fácil do que o prisma, porque o prisma tem várias bases e aqui no cilindro não. Então a fórmula é uma só. A área total você já pode jogar direto na fórmula e aqui o volume também, ok? Então é isso a aula de hoje. Tchau, bom final de semana.